mais respeitados especialistas em educação do Brasil é o convidado do Sempre um Papo desta semana. Em debate no Conjunto Cultural da Caixa, em Brasília, o economista Cláudio de Moura Castro fala de seu novo livro, Crônicas de uma Educação Vacilante. Com a autoridade de quem tem uma grande experiência em educação, o autor analisa e critica a atual situação do ensino brasileiro. Você assiste agora Sempre um Papo com Cláudio de Moura Castro. O professor vai falar um pouquinho sobre o livro, sobre a educação e daqui a pouco a gente passa para as perguntas da plateia, tá bom? Vamos lá, professor. Boa noite. Vou falar um pouco, primeiro sobre a história do livro e depois vou entrar pescando algumas coisinhas aqui e acolá que estão aqui dentro. Como é que nasce um livro desse? Nasce com um amigo meu, cuja mãe não se cansa de ser insultada, que me disse: Cláudio, você tem essas coisas aí da Veja, junta isso tudo e faz um livro. E eu caí na besteira de fazer. Juntei. Na hora que eu juntei, o negócio não quis juntar. Aí junta mais, não quis juntar. Aí começa aquela coisa, corta, emenda, atualiza, muda, revira, não sei o quê. Acabou que tem mais de metade do livro que não estava na versão original. Quer dizer, teve que ser escrito, reescrito. Um horror. Eu tenho ódio desse amigo, não vou dizer o nome dele. Mas saiu. E acho que saiu com uma vantagem, que é um pouco o DNA dele, de ensaios da Veja, que faz que grande parte dos pedacinhos possam ser lidos de forma independente. Ou seja, eles têm princípio, meio e fim, dá para ler, ou seja, dá para abrir o livro no ônibus, no avião e em outros lugares que eu não preciso mencionar, e ler uma página em alguns minutos. Bom, o que é? Quer dizer, o que está por trás de um livro como esse? Essencialmente, a minha formação é de pesquisador na área social, portanto, os meus olhos são de pesquisadores, é de pensar, entender, buscar dados que confirmem. E o livro é uma crônica do que eu observei, do que eu fui ator nesse processo de educação e do que eu fui palpiteiro, que sempre tem sido uma tônica na minha vida, é dar palpite nas coisas. Muito bem. Qual é a equação? Qual é a lógica? A lógica é entender suficientemente bem um determinado assunto, quando isso é possível, às vezes a gente tem que confessar que não entende, em seguida, traduzir essa compreensão técnica numa linguagem comum, que é simples, mas que não é simplista, e depois fazer o silicone, o botox, a maquiagem, para tornar esse negócio agradável, não é? Botar um pouco de humor, encenar um pouco para tornar agradável, quer dizer, para passar a pílula, para passar o remédio amargoso que está por trás, que é uma discussão técnica, não é? Então, essa é a equação do livro, é isso que vocês vão encontrar e é isso que está por trás da sua feitura. Muito bem, vamos pescar umas coisinhas aqui ao longo do texto. O primeiro ensaio é um ensaio que me diz muito e que, de certa maneira, reflete uma irritação minha com o mundo intelectual tupiniquim. O que eu venho notando ao longo dos anos é que as pessoas os supostos intelectuais, os soi-disant intelectuais, estão mais interessados em falar para a plateia do que dizer o que pensam, do que dizer o que realmente pensam,
de dizer todas aquelas coisas desagradáveis que precisam ser ditas e que de alguma forma eles conhecem, porque tem uma situação privilegiada de observação. Então, ao longo dos anos, eu tenho tido uma enorme birra dessas pessoas que falam o que a plateia vai aplaudir, e não os que falam aquilo que precisa ser dito, porque aquilo é a verdade desagradável. Então, um dos primeiros ensaios é o dever da impopularidade. É a ideia de que aquelas pessoas que têm uma situação privilegiada de observação têm a obrigação moral de dizer o que pensam e não de dizer aquelas coisinhas todas que geram aplausos, que geram delírios na plateia. E isso, digamos, é uma coisa que eu tenho tentado fazer e talvez me irrite um pouco o fato de que nem sempre eu sou aplaudido, não é? Porque eu estou dizendo coisas às vezes desagradáveis e os meus colegas de mesa que estão aqui estão encantando a plateia dizendo coisas bonitinhas. Esse é um primeiro ponto do livro. O segundo ponto, que digamos é uma das ideias centrais da interpretação do momento educacional do Brasil, eu acho que eu posso dizer da seguinte forma: o Brasil passou 400 anos parado, dormindo, anestesiado, sem que quase nada acontecesse em matéria de educação. Quer dizer, um estado como São Paulo, que se tornou o estado mais rico do Brasil, só no fim do século XIX teve as suas primeiras escolas públicas. Isso nos diz o livro da Maria Luísa Marcílio. Então, nós andamos muito lento na educação. Só no século XX é que as coisas começaram a acontecer e só na segunda metade do século XX é que a educação acelerou. Mas aí acelerou mesmo, acelerou muito mais do que em quase todos os países. Então, o que é o Brasil? É um país adormecido em matéria de educação e em matéria de economia também. O Brasil é um país muito pobre. Há uma ilusão na leitura da história do Brasil que mostra o país, não é, com o ciclo do ouro, do couro, dos diamantes, do café e de todas essas maravilhas, e depois o século XX, um século xoxo. Na verdade, a minha leitura é que o Brasil é um país extremamente pobre, de pouquíssimas realizações, e que o século mais brilhante do Brasil é o século XX. Na verdade, se nós pegamos a taxa de crescimento do Brasil de 1870 a 1987, o Brasil cresceu da ordem de 150 vezes, os Estados Unidos cresceu da ordem de 50 vezes e o Japão 80 vezes. Ou seja, nesse intervalo de tempo, nenhum país no mundo cresceu como o Brasil. Então, o século XX é o século do desenvolvimento e nós deveríamos reconhecer da glória. Mas foi um século das grandes confusões. E a educação seguiu, aos trancos e barrancos, um processo muito atabalhoado de crescimento econômico e a tentativa da educação de andar junto e de acompanhar. Então, o que nós vimos? Nós vimos um processo onde a educação, a economia disparou e a educação foi aos trancos e barrancos tentando acompanhar como pôde. E não foi pouco o que se fez em matéria de educação. Mas é muito longe onde nós estamos. Por quê? Porque nós começamos muito tarde, quer dizer, efetivamente as coisas começaram a acontecer a partir do fim da Segunda Guerra. Vamos ver uma regra mnemônica para a educação brasileira. Em 1910, nós tínhamos 10% dos meninos na escola. Em 1950, nós tínhamos 50% dos meninos na escola. Em 19100, nós tínhamos 100% dos meninos na escola. Ou seja, vejam o processo que foi, nós passamos de 10 para quase 100 em um século. A maior parte dos países fez isso em 200 anos.
Quer dizer, a revolução que nós fizemos em 90, Uruguai e Argentina começaram a fazer no século XIX. E aí foi aquela correria toda. Inclusive com não sei se chamaríamos um acidente de percurso, mas uma decisão, a primeira grande decisão forte que foi tomada na educação brasileira foi desenvolver um sistema ou um circuito de universidades públicas em todos os estados, desenvolver uma pós-graduação poderosa, desenvolver uma ciência crescente. Isso foi a primeira, junto com o Senai, que eu acho que a gente subestima, mas a grande empreitada do Brasil em matéria de educação se deu a partir da década de 60, com a criação de um enorme circuito de universidades federais. Descalibra aí a USP, que começou antes. A USP atrapalha todas as taxonomias que a gente faz para explicar a educação brasileira. A USP realmente veio antes, mas no todo foi a partir da década de 60 que houve esse grande salto. E o que esse grande salto fez? Ele descalibrou a pirâmide educacional brasileira. Quer dizer, foi um impulso, foi um empuxo tão grande de criar universidades, de criar ensino superior, que nesse processo o fundamental e o médio ficaram para trás. Então a universidade brasileira passou quase 20 anos sem crescer, porque não tinha matéria-prima. Os patetas aí dizendo que tinha que crescer, que tinha que crescer, que tinha que crescer. Não podia crescer, não tinha aluno para crescer. Chegou a 80% a proporção dos que entram no ensino superior comparado com os que saem do ensino médio. Isso é uma taxa maior do que Estados Unidos, Coreia, Japão, qualquer país conhecido ou desconhecido. Quer dizer, então nós criamos um monstro com uma cabeçorra enorme e pé de barro, não é? Ou seja, criamos uma grande distorção, uma educação superior proporcionalmente muito maior do que seria o caso em outros países que primeiro desenvolveram a educação fundamental. Essa educação fundamental desemboca na educação média e a educação média desemboca na superior. Todos os países europeus, Estados Unidos, fizeram isso. Coreia fez isso. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil desenvolveu o ensino superior e ficou com aquela cabeça enorme que não tinha matéria-prima, que não tinha perna para sustentar. Foi somente na década de 90 que nós consertamos essa distorção. Então, na história da educação brasileira, o segundo momento mais importante, e talvez o momento mais importante de todos, é a década de 90, quando começa a haver uma revolução no ensino fundamental. Revolução essa que significa que nós passamos de 80 e tantos para 97, em meados do século, de entrada e permanência de 7 a 14 na escola. Os meninos começam a se formar, o número de meninos formando se expande a uma taxa da ordem de 10% ao ano durante um bom período. E aí, o que acontece? Esse povo todo se formando e não querendo parar. A economia disse que sem primeiro grau nem pensar em carteira assinada e sem segundo grau nem pensar em emprego bom. E o brasileiro entendeu. Então aconteceu um fenômeno extraordinário. Houve um crescimento. Se nós olharmos todos os estados do Brasil na década de 90 e perguntarmos quantos estados tinham um plano de expandir a educação média, que eu saiba, nenhum. Ninguém fez plano de expandir a educação média, ninguém fez previsão orçamentária, ninguém fez nada. Simplesmente ficaram olhando. De repente, o que aconteceu? Começa a sair mais e mais e mais e mais gente do ensino fundamental e, de uma forma discreta, sutil, não sei como, pressionam o sistema de ensino e o sistema de segundo grau,
o ensino médio, ele triplica em uma década. Não houve, tanto quanto se sabe, nenhum outro país no mundo, nesse período, que tenha tido um crescimento do ensino médio tão acelerado. Ou seja, nós temos a educação brasileira, ela não é aquele mormaço, ela é o turbilhão, a turbulência, a confusão, a atrapalhada, as coisas acontecendo, as carreiras. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos um negócio altamente curioso, que é um sistema que triplica de tamanho sem que nenhuma Secretaria Estadual de Educação planejasse esse crescimento. Simplesmente aconteceu sozinho. Aconteceu por pressão da demanda. Quer dizer, os meninos formados no fundamental e aí tem que arrumar espaço para eles. Ou seja, houve um crescimento não planejado que triplicou o tamanho do ensino médio. Quando isso aconteceu, obviamente, aquele ensino superior que estava travado há 2 décadas por falta de matéria-prima, ele explodiu. Então, a partir da segunda metade da década de 90, nós temos um crescimento extraordinariamente acelerado do ensino superior, chegando a alguma coisa próximo de 4 milhões hoje. Portanto, é uma história de grandes lances, de grandes turbulências e, obviamente, nada disso acontece sem muita tensão, muita briga, muita confusão, muita atrapalhada e muitos erros. Portanto, estamos falando de uma história da educação que se acelera, numa curva de tempo, ela começa a se acelerar em 1900, acelera mais a partir de 1950 e tem o seu grande momento de aceleração na década de 90. E isso tem, em parte, a ver com quem era ministro da Educação, mas tem, sobretudo, a ver com uma evolução espontânea do país. Nada disso aconteceu por decreto presidencial ou ministerial. Simplesmente foi acontecendo. Então, esse eu acho que é um quadro que vale a pena a gente tentar entender melhor e que eu tento descrever aqui. Ao mesmo tempo, paralelamente a isso, nós temos a situação da pós-graduação. A pós-graduação é um caso totalmente anômalo, totalmente diferente, totalmente na contramão da cultura brasileira. A graduação, o fundamental, o médio, isso tudo foi avançando de uma forma imprevisível, atabalhoado. O próprio crescimento do privado, que tem mais de 3 milhões de alunos, foi um negócio que aconteceu de uma forma totalmente caótica. E contra as nossas, digamos, tradições culturais e institucionais, se a gente pode falar nisso, a pós-graduação foi diferente. A pós-graduação nasce num momento em que se acreditava em planejamento, na década de 60, nasce de um planejamento de criar uma pós-graduação, ela nasce num movimento sistemático, muito bem orquestrado, de mandar gente para o exterior, Data Vênia, Ford, Fundação Ford e Rockefeller iniciam esse processo com criando bons hábitos, ou seja, pescar o melhor aluno e mandar para a melhor universidade no exterior. Isso foi um padrão claríssimo dos funcionários da Fundação Ford e da Fundação Rockefeller, a quem o Brasil deve muito. Quando a coisa começa a tomar corpo, entra a USAID, Aliança para o Progresso, que jamais tiveram o brilho, a imaginação dos funcionários Ford e Rockefeller, mas imitaram o modelo. Então, fizeram o modelo crescer, o modelo de selecionar o melhor e mandar para o melhor lugar, foi reproduzido numa escala muito maior do que essas duas fundações teriam condições. Em seguida,
a CAPES e CNPq pegam o bonde andando. Quando o SAID começa a decrescer, eles pegam o bonde andando e continuam com o processo. Então, é um processo eminentemente meritocrático, onde são pescados cuidadosamente os melhores e são mandados para as melhores universidades, porque o critério competitivo dizia muito claramente: o candidato será julgado pelos seus méritos e será julgado pela essência da universidade que ele conseguir ser aceito. Então, nós criamos um fluxo que não tem similar na América Latina. A Colômbia fez alguma coisa parecida. A Colômbia tem uma instituição semelhante à CAPES, parecida, mas não teve a continuidade e o porte de CAPES e CNPq somados com mais Embrapa, que fez a mesma coisa na área de agricultura. Então, criou-se uma enorme máquina de selecionar os mais brilhantes e mandar esse povo para as melhores universidades. Quando eles começam a querer voltar e que imaginam que vão chegar com seus PhDs e mestrados reluzentes e que vão ser dados com banda de música, eles encontram de volta a barreira dos catedráticos, a barreira da velharia das universidades públicas. E eles são rejeitados. É um tecido que não se encaixa na lógica da velha Universidade Federal fisiológica mal acostumada. Cria-se um mal-estar e a solução vem do planejamento FINEP, que começa a financiar a criação de mestrados, que eram assim umas gaiolinhas onde iam botando esses mestres e doutores todos, que iam voltando ali meio nas periferias das universidades e muito longe da gestão das universidades. Então, cria-se uma pós-graduação fora do tecido sociológico da nossa universidade pública, moderna, com cabeça sobretudo cabeça de doutorado e mestrado americano, e essa pós-graduação começa a ser financiada de uma forma totalmente diferente. Ela começa a ser financiada projeto a projeto, ela começa a ser financiada baseada em avaliações, ela começa a ser financiada com base em esquemas que premiam o mérito, que filtram o bom e o ruim, ou seja, ela começa a ser premiado a excelência e a produção científica. Isso significa que, por volta de 1900 quando eu fui para cá, em 79, o Brasil, 1950, o Brasil não tinha uma só publicação científica publicada no exterior, nas revistas que são mencionadas no Current Contents. Quando eu cheguei na CAPES em 79, nós estávamos em 30º qualquer coisa lugar. Hoje nós estamos em 17º lugar do mundo, considerando que nos 30 primeiros lugares de terceiro mundo, praticamente é só Brasil e Índia, com a Argentina se distanciando. Na década de 70, a Argentina produzia mais que o Brasil, bem mais do que o Brasil. Em 80 e pouquinho, o Brasil passou na frente da Argentina, e essa produção científica não para de crescer. E, na verdade, então, o que acontece? O Brasil, a cada 2 anos e pouco, ele passa na frente de um outro país em matéria de produção científica arrolada na base de dados do ISE, que é quem tem essas publicações que são consideradas para a contagem da produção científica. Então, essa produção, ela hoje permite ao Brasil estar em 17º lugar no mundo, considerando, repetindo um pouco, que dos 30 só tem cachorro grande, só tem país de Europa e Estados Unidos. E aí nós chegamos numa situação paradoxal. O Brasil participa com 1% do comércio internacional e o Brasil participa com 1,5% da produção internacional de ciência.
Ou seja, o Brasil exporta mais ciência do que mercadoria, que é um negócio absolutamente surrealista, considerando que era um país que em 1950 não produzia um só artigo, considerando que é um país que continua até hoje com um punhado de analfabeto. Quer dizer, quando a gente fala numa educação vacilante, é um negócio que anda para cá, anda para trás, para lá. Quer dizer, são os altos e baixos que estão aí na nossa educação. Nós não podemos pensar na nossa educação como estando em crise. A nossa educação está sempre em turbulência e não em crise. Ela está sempre revolvida, revirada, quer dizer, e com algumas coisas brilhantes, como é o caso da pós-graduação, que não para de crescer, não para de melhorar, e nós começamos a avançar na área da tecnologia. Vejam o seguinte, a gente sempre reclama da dificuldade de dar o passo da ciência para a tecnologia, mas todo mundo reclama. Digamos, no mundo desenvolvido, todo mundo acha que a Inglaterra tem dificuldade de dar esse passo. A Inglaterra é boa na ciência e ruim na tecnologia. Os países que fizeram isso melhor foram o Japão e Coreia, que partiram do inverso. Então, o que está acontecendo? Se nós tomarmos países da renda do Brasil, da renda per capita do Brasil, eles estão próximos de zero em matéria de tecnologia. E nós, ainda que tenhamos um enorme desequilíbrio entre a nossa produção científica e a nossa produção tecnológica, a produção tecnológica não está muito longe de zero, está muito acima de zero. Eu sugiro que vocês tomem uma revista, qualquer número ao acaso, revista da FAPESP, e vocês vão ver o número de avanços tecnológicos e científicos que passam para a aplicação prática. Quer dizer, nós temos muita coisa que está acontecendo e que os brasileiros estão aprendendo a fazer tecnologia, usar tecnologia. É muito pouco, sobretudo, dado o enorme desenvolvimento da ciência brasileira, a nossa tecnologia é quase nada. Mas já é alguma coisa. Há alguns anos atrás, com um amigo meu, Hélio Barros, nós fizemos a seguinte pergunta. Se a gente tomar os 12 produtos de maior expressão, quer dizer, os 12 maiores produtos da pauta de exportação, vamos fazer a seguinte pergunta. Quantos desses produtos não seriam exportáveis ou não seriam exportáveis no mesmo nível se não fosse a presença de tecnologia brasileira embutidas nele ou nos processos de produção? Quando nós olhamos o problema, quase nada, né? Fomos ver, de 12, 10 contém tecnologia brasileira e não poderiam ser exportados de todo ou não poderiam ser exportados no mesmo montante sem tecnologia brasileira. Só 2 não contém tecnologia brasileira. Curiosamente, computador e café. Os outros todos são produtos que contêm uma participação, inclusive na indústria automobilística, com importantes avanços na tecnologia de processo, muito mais do que na tecnologia de produto, ou seja, é muito menos o carro brasileiro, é muito mais o processo brasileiro. Quando eu estava em Washington, morando em Washington 5 anos atrás, o Wall Street Journal publicou uma reportagem grande sobre a greve na General Motors. E a greve na General Motors, segundo eles, era causada pelo fato de que a General Motors dos Estados Unidos tentou importar tecnologia de processo do Brasil e o sindicato não deixou. Então, quer dizer, tem umas maluquices, tem umas coisas esquisitas. O Brasil não é um país homogêneo, não é um país pianinho, é um país onde as coisas acontecem. Quer dizer, nessa área tecnológica nós estamos avançando muito, todo mundo fala do petróleo, da Embraer, etc., mas há coisas pequenas que estão acontecendo também. E uma surpresa, uma coisa curiosa, é que nós temos uma
boa produção tecnológica nas pós-graduações, no mestrado e doutorado, da mecânica, na elétrica, por aí afora. Temos uma produção tecnológica próxima de zero na graduação, de produção tecnológica e científica, próxima de zero na graduação, e, curiosamente, nós temos uma produção tecnológica muito interessante e muito importante nos tecnólogos. Quer dizer, a nossa produção tecnológica salta a graduação. Ela começa no tecnólogo, não acontece nada na graduação e reaparece no mestrado. Quer dizer, os nossos tecnólogos, curiosamente, os Cefetes e os Senais, e até os próprios 3 tecnólogos do Ceará, que são os que eu conheço, têm uma produção tecnológica bem importante que a maior parte das pessoas não se dá conta. Há uns anos atrás, eu perguntei ao então presidente do Senai se ele sabia quantos projetos de pesquisa haviam operando no Senai. E ele disse não. Eu disse, por que não faz uma conta? Por que não manda contar? Aí eu inclusive participei de uma pesquisa para contar os projetos de pesquisa. E as 30 escolas tecnológicas do Senai tinham alguma coisa da ordem de 300 e tantos projetos com orçamento, participação de empresas, etc. E 85% dos projetos tinham engenheiro das empresas participando do desenvolvimento, e também da ordem de 80% dos projetos eram financiados antes, ou seja, era pré-pago, para usar a metáfora do telefone, né? Eram projetos pré-pagos. A empresa pagava antes de receber o produto. Então, novamente, algumas curiosidades. Voltando ao mote central, uma educação de altos e baixos. Nós estamos conseguindo fazer essas coisas todas e não conseguimos ainda ter um ensino de primeiro grau com um mínimo minimorum de qualidade. O que aconteceu na década de 90 foi que nós tivemos uma expansão enorme, tanto do fundamental quanto do médio. A grande surpresa é que, se houve queda de qualidade medida pelo SAEB, ela foi muito pequena, mas a dura realidade é que essa qualidade que não caiu, ela é muito ruim. Então, isso nos leva a um dos pontos, a meu ver, mais vulneráveis do momento presente. Nós temos e somente um problema sério na educação brasileira. É a falta de qualidade do ensino fundamental. O resto é perfumaria. Qual é o grande problema do ensino superior? É o ensino fundamental, é o ensino médio. O segundo problema, menos importante, do ensino brasileiro é a qualidade do ensino médio. A quantidade virtualmente foi resolvida para o ensino fundamental e está rapidamente sendo resolvida para o ensino médio. A questão é qualidade do ensino fundamental. Até a década de 90, o que nós tínhamos, se a gente tentasse chamar de escola, seria uma grande generosidade, porque não tinha quadro negro, não tinha lápis, não tinha livro, não tinha merenda, não tinha não sei o quê, o professor não dava, não tinha... Seria generosidade chamar aquilo de escola. Na década de 90, aquela caricatura de escola virou escola. Claro que ainda tem coisas inexpressivas e altamente deficientes. Mas no todo, as pesquisas do INEP mostram que a escola virou escola, tem tudo que tem. A descrição de uma escola brasileira hoje, ela inclui tudo que a gente acha que é importante para haver uma educação de qualidade. Só que não há educação de qualidade. Quer dizer, então, o que nós temos hoje, a grande prioridade, é entrar nessa caixa preta da sala de aula e transformar essa porcaria numa educação de qualidade. Não há outra prioridade no Brasil, mas não há mesmo. Essa é a prioridade. Vou, já está me cobrando aqui. Portanto, causa grande espanto de ver que os nossos últimos ministros jamais mencionaram a educação fundamental como sendo prioritária. Ao contrário,
tudo é prioritário, menos a educação fundamental. Eu realmente não entendo como é que pode ser isso. Mas, para concluir, já que a palavra está sendo caçada... Pela ordem. O que eu tento fazer nesse livro é a crônica dessa educação de altos e baixos, de coisas boas, de coisas ruins, de coisas brilhantes, de coisas medíocres, de desprezos criminosos e de desvelos adoráveis, e que dá, portanto, esse nosso quadro que a gente vê por aí. Eu acho que quem desanimar diante disso é porque está se prendendo a 1 ou 2 ou 3 ou 4 anos. Porque se nós olharmos para a história do Brasil de 500 anos, nunca houve no Brasil um momento tão brilhante. Muito obrigado. Bom, agora vamos bater um papo, né? Nós temos 2 microfones aqui nas laterais. Quem quiser fazer perguntas, comentários, tá aberta a palavra, por favor. Vamos ao microfone, por favor. Seu nome? Meu nome é Nivaldo. Eu gostaria de perguntar ao professor Cláudio, né? É o seguinte, que eu vi estatísticas do Ministério da Educação, que no ensino fundamental, as crianças terminam o ensino fundamental sem saber interpretar um texto, ler uma página, não sabem interpretar. Então, o que é? A ausência do Estado, a gente vê, mas que o Estado não aplica verbas, há uma insensibilidade disso. Há outras estatísticas, diz que o percentual que o Estado dedica à educação está entre os países mais desenvolvidos. Eu gostaria de saber o que é que você diria disso. Muito bem. O que os alunos aprendem na escola fundamental é muito pouco, mas não é menos do que era antes. Isso é o que nos mostra o SAEB de 93 para cá. Quer dizer, é ruim, mas é um ruim consistente. O que nós aplicamos na educação é médio. Nós estamos na média. Possivelmente deveríamos aplicar mais. O que acontece? É que nós estamos na média quando nós somamos o que vai para o ensino superior com o que vai para o ensino de outros níveis. Quando nós separamos o ensino fundamental, nós terminamos abaixo da média. E, por outro lado, nós sabemos que países que gastam mais ou menos o mesmo que o Brasil conseguem muito mais. Por quê? É a sala de aula. Quer dizer, nós, agora que temos uma escola, com tudo que precisa ter numa escola, nós temos que aprender a funcionar essa sala de aula. Não existe, eu acho que não se pode falar de nenhum fator assim que esse é o problema. O que faz a sala de aula funcionar é um conjunto de pequenas coisas que vão se somando com um sinal ou com outro. Então, a meu ver, é esse o grande problema. Quer dizer, nós temos que focalizar essa sala de aula do ensino fundamental e, sobretudo, nas primeiras séries, e aí é que nós vamos fazer a escola funcionar. Porque, a partir de um certo ponto, as melhorias de qualidade vão se tornando mais difíceis. Por favor, seu nome? Wellington Maciel. Cláudio, eu gostaria de pegar esse gancho e ir um pouquinho mais atrás. Quando você fala que o problema do Brasil, o problema da educação no Brasil, é o ensino médio e fundamental, eu acho que a gente entra num ciclo meio permissivo, que é o seguinte: para mim, um dos grandes problemas do Brasil é exatamente o que você acabou de falar, que é a sala de aula, o meu professor, a minha formação. Só que a minha formação ela acontece na graduação, e você mesmo falou que a graduação ela tem uma distância muito grande da realidade, onde não é criada ciência, onde não são criados trabalhos científicos, e ele está distante também da minha realidade do Brasil. O meu professor ele não é trabalhado para ensinar no ensino fundamental e ensinar no ensino médio. Como se resolve isso? Se hoje você fala que a gente tem que dar atenção para o ensino fundamental, como é que fica a graduação com esse desk boom que a gente teve aí de educação das particulares, e você tem, na realidade, uma grande fábrica de canudos? Bom, em primeiro lugar, quer dizer, é uma ilusão achar
que na formação de professores as pessoas fazem pesquisa. Quer dizer, se você for olhar na Finlândia, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, o jovem que vai ser professor, ele aprende a ser professor. Ele faz aqueles exercícios práticos de aplicação que são normais em qualquer atividade acadêmica séria. Quer dizer, quem faz, se nós chamamos de pesquisa o trabalho que o aluno tem que fazer de aplicação de método científico, de exercício, etc., então, isso sim tem que fazer. Mas nenhum país de primeiro mundo tem pesquisa na formação de professores. Isso não existe. Existe você ensinar a ensinar. O problema da formação de professores, eu diria que talvez seja o ponto de estrangulamento hoje, o nó górdio da melhoria da qualidade da educação. O que você tem? Você tem, de um lado, instituições federais que têm da ordem de 90% a 95% de deserção nas carreiras científicas, na matemática, na física, na biologia e na química, e, portanto, não abastece o mercado. E você tem os cursos privados que têm que operar com aquilo que é possível cobrar dos alunos. Isso, o que é muito pouco, realmente. Isso de um lado. Agora, de outro lado, a meu ver, muito mais sério, nós temos uma ideologia de como se forma um professor. Nós temos uma receita errada de como se forma um professor. O nosso professor é formado ouvindo o discurso sobre o que os defuntos falaram. E, na verdade, se você for olhar como é que é a formação de professor nos países que deram certo, o professor é formado aprendendo a ensinar. Ou seja, eu não quero saber a ideologia do defunto, eu quero saber como é que ensina a proporção. Eu quero saber como é que ensina a diferença entre massa e peso. Eu quero saber como é que eu ensino inglês para os alunos realmente aprenderem. Quer dizer, nós ensinamos ao nosso aluno uma pedagogia que é tão complicada, tão etérea, tão nas estratosferas, que ela não serve para nada na sala de aula. E o que faz o pobre coitado do professor que se forma? Ele começa a se lembrar, como é que fazia a minha professora quando eu era aluno? Então a pergunta é, se é para copiar o que fazia a professora, para que foi nesse negócio? E se a gente fala em mudar isso, vai para o inferno, pecado mortal excomungado. Há uma guerra ideológica que se opõe a qualquer mudança nesse modelo de que você tem que ouvir o discurso do defunto. Então nós temos realmente um problema sério, e o problema é mais sério do que a questão técnica de ensinar a ser professor, porque é o problema de uma resistência à ideia de que se forma professor ensinando a pessoa a ensinar. Como é que se forma um professor na Alemanha? O professor na Alemanha, ele passa 4 anos estudando o assunto que ele vai ensinar, juntamente com as pessoas que vão cuidar disso. Se é química, ele vai para a escola de química, se é física, ele vai para a escola de física e por aí afora. E se ele vai ser professor, ele faz uns cursinhos vagabundos de pedagogia. Eles mesmo sabem que são os cursinhos vagabundos. Quando ele se forma, ele vai ser contratado como aprendiz de professor. E aí ele vai passar 2 anos sobre a tutela de um professor que é considerado um professor muito bom e que está ensinando na escola. E que não tem nenhum diploma de pós-graduação. Nenhum. E aí ele vai assistir às aulas desse professor, ele vai dar aulas na presença desse professor, ele vai cuidar da turma, ele vai ter seminários com um professor especializado na didática daquele assunto que ele está. Os alemães não acreditam em didática genérica, eles só acreditam em didática da química, didática da física, didática da história. Então ele vai ter seminários durante 2 anos com professores especializados em didática da disciplina, para quem que vão também assistir às aulas que ele vai dar. Aí, quando ele sai com 2 anos de ter assistido às aulas dos melhores professores da escola
e de ter dado aula na presença de professores que são especializados naquela disciplina, ou seja, prática. Falar em fazer um troço aqui se arrisca ser morto, né? Mais perguntas? Bom, professor, eu queria que você... tem. Vamos lá. Por favor, seu nome? Meu nome é Leonardo Cattori. Me parece que há pouco tempo o senhor escreveu um artigo na Gazeta Mercantil sobre a criação do ITA. Foi isso mesmo? Isso. Você poderia, resumidamente, contar essa história, porque achei interessantíssima. Pois é, essa história é muito boa nos dias de hoje, em que nós temos nossos dirigentes têm pouca simpatia pelo que se passa no resto do mundo. O ITA foi criado pelo, depois, brigadeiro Montenegro, na época eu acho que era capitão, que conseguiu o apoio da aeronáutica para criar uma escola que fosse criar o espaço para uma indústria aeronáutica no Brasil. Um sonho que só um maluco podia ter. Aí ele disse, como é que nós vamos criar uma escola na aeronáutica? Ele disse, só pode ser trazendo gente que sabe do assunto. Aí ele olhou e disse, mirou e disse, é o chefe do departamento de aeronáutica do MIT. É esse que eu quero. E foi lá e pescou o cara. E disse, agora você vem para o Brasil criar uma escola de engenharia aeronáutica. Você vai contratar os professores que você vai levar. A decisão é sua. Nós vamos te dar um contrato que, se você não estiver satisfeito, você volta e continua ganhando dinheiro, e os professores também, se não estiverem satisfeitos, voltam para os Estados Unidos e continuam ganhando o salário no período do contrato. E assim foi feito. Foi agora não me lembro dele, não sei que esse mito, foi lá, já foi ele para São José dos Campos, com um bando de americanos, e as reuniões da congregação eram em inglês. Vocês imaginam? Eu me lembro, o Tolle, que era professor na época, falava de protestos, professores dizendo, imagina, no meu país, a reunião da congregação é em inglês, se eu não falar inglês, eu não posso participar da reunião da congregação. E quanto o caso de um americano que foi acusado por um outro de estar... como é que é o negócio? O senhor disse, pois é, eu fui lá e estava a secretária sentada no colo do americano. Aí o Montenegro chamou o oficial, disse, manda instalar uma segunda cadeira no gabinete do seu fulano. Outro caso, o cachorro do americano comeu a horta do brasileiro lá naquela residência de São José. Aí já vai o brasileiro, o oficial brasileiro, o oficial da FAB brasileiro reclamar com o Montenegro. O Montenegro pegou o almanaque da aeronáutica, que tem o nome de todos os oficiais, e disse, capitão, quer dizer, uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas de capitão. Quantos professores nós temos que podem ensinar essa disciplina que o americano está ensinando? Fala com sua mulher, ajeita os negócios lá comigo. Ou seja, o ITA é uma instituição que não poderia ser criada no Brasil de hoje pela xenofobia que está instalada. E foi a origem da indústria aeronáutica brasileira. Por favor, vamos ao microfone. As 2 últimas perguntas. Eu tenho uma preocupação e eu queria que você pudesse dar uma luz. O ensino fundamental é realmente a questão básica que tem que ser atacada. Só que o ensino fundamental, até onde eu entendo, é tudo feito nos municípios. Responsabilidade ou local do município com ajuda, quando vamos, do Estado. E nos municípios, nós temos mais de 5 mil municípios, 4 mil dos quais criados por necessidade política de ter um feudo. E onde os prefeitos e os
e as câmaras de vereadores não têm nenhuma noção de que a educação é essencial se nós quisermos ser um país digno de fazer parte do momento que nós estamos vivendo agora. Como é que se pode, no MEC, daqui na área federal, ter um tipo de ação que sacuda, ou que dê temor, ou que faça com que os municípios olhem para a educação de uma maneira diferente da que olhem na maior parte dos municípios brasileiros? Muito boa pergunta. Vamos dar marcha ré 10 anos. Minas Gerais, fazer propaganda aqui do meu estado, né? Isso mesmo. Minas Gerais, início da década de 90, início da reforma educativa de Minas Gerais. O SAEB dizia que Minas estava entre 9º e 10º lugar. Isso nunca é muito exato, porque são várias provas, e não dá para fazer uma métrica exata. Aí começou toda aquela movimentação da reforma. Muitas coisas foram feitas, mas uma das coisas mais importantes que foram feitas foi que o Estado, a Secretaria de Educação, o Estado, começou a ensinar ao público a cobrar resultados. O próprio Estado começou a dizer: se organizem, criem associação de pais e mestres, participação, o diretor vai ser escolhido não sei como, a comunidade tem que estar dentro, quer dizer, então o Estado instrumentou a população para que ela se organizasse e para que ela cobrasse. Resultado dessa coisa toda. Em 1998, Minas é o estado número 1 no SAEB. Então, o papel do MEC não é ir lá na escola ver se o banheiro está limpo. O papel do MEC é vender uma imagem, é educar o público, é dizer que a educação fundamental é a coisa mais importante para o Brasil, é encher a bola dos professores, não é? É botar ânimo nesse negócio. Quer dizer, as professoras são muito sofridas, elas sofrem muito, elas têm muito difícil, elas ganham muito pouco. É preciso valorizar a autoestima delas, é preciso aumentar a autoestima, é preciso transformar essas professoras em heróis nacionais. Esse é o papel do ministro. O ministro é um vendedor de ideias, não é um vendedor de ilusões, porque essas ideias se materializam, como nós vimos em Minas, mas ele é um vendedor de ideias. Ele tem que transformar a educação a educação fundamental no grande tema da nação. De certo, o Paulo Renato tentou fazer isso e teve um certo sucesso, mas ninguém consegue fazer tudo o que quer. Eu acho que ele se deu bastante bem, foi nesse período em que deu o grande salto. Quer dizer, o que ele fez? Ele valorizou a educação fundamental. Ele incensou, ele deu apoio, muito mais do que o dinheirinho que ele botou lá nas escolas. Isso é interessante, isso valoriza a escola, mas não é o dinheirinho, é a valorização. Quer dizer, é o papel do ministro de nutrir a autoestima, de nutrir a visão de uma educação séria que precisa ser desenvolvida. A meu ver, é muito mais por aí. Até o próximo Sempre um Papo. Obrigado.